Olá, Valdeci, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Toda vez que eu lhe vejo, eu me sinto pequenininho. Eu me sinto realmente assim, pequeno. É, é uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Por favor, sinta-se muito acolhido, extremamente bem-vindo. Hoje nós começamos cedo, já tivemos aqui uma sessão muito interessante, conversando basicamente sobre a natureza humana, quer dizer, com que premissa sobre o ser humano nós devemos liderar as nossas organizações. Você sabe que esse é um grupo de lideranças do mundo empresarial, e qual é a visão que a gente deve ter sobre o ser humano para, né, criar as nossas organizações? Será que é uma visão mais baseada na desconfiança do ser humano ou na confiança, na expectativa do pior ou do melhor? E você, Valdeci, eu acho que tem um caso, o caso mais marcante possível, o melhor caso possível de como é possível investir, né, na confiança, como é possível investir no melhor que as pessoas têm a dar e despertar esse melhor. E o seu caso, naturalmente, é muito inspirador. Você dispensa apresentações, Valdeci, mas eu vou fazer questão de fazer uma apresentação formal. Já estamos gravando, Ângela? Sim? E vou fazer uma apresentação, então, do nosso querido Valdeci, que, mais uma vez, dispensa apresentação. Valdeci é formado em metalurgia, bacharel em ciências jurídicas, né, em direito pela Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, também em ciências teológicas pela PUC do Rio de Janeiro, é um dos fundadores aí da APAC, ex-diretor-geral da Federação, né, das APACs, a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, é o assessor do método da APAC hoje junto ao Prison Fellowship International, que é um órgão da ONU consultivo para assuntos penitenciários. O Valdeci já participou de cursos, seminários, conferências em 36 países e em diversos estados brasileiros, e o Valdeci recebeu muitos prêmios, né? Por exemplo, medalha desembargador Hélio Costa, em 2009, né? A Ordem do Mérito Penitenciário, o Prêmio Empreendedor Social do Brasil do ano, e o Prêmio Empreendedor Social da América Latina, em 2017, tanto da Folha de São Paulo quanto da Fundação do Schwab, do Charles Schwab. Enfim, ganhou muitos prêmios, né? Companheiro Paul Harris, do Rotary, Prêmio Trip Transformadores do Mundo, e ganhou um prêmio na Rede Globo também, que é o especial Inspiração, em 2019. Valdeci também é escritor, né, Valdeci? Tem vários livros, eu poderia citar aqui alguns, mas é a missão a partir da periferia do mundo, juntando cacos, resgatando vidas, é um título muito bonito, e a revolução do sistema penitenciário. Valdeci, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra, me sinto pequenininho aqui com você, e é muito bom a gente se sentir assim, porque a gente percebe a grandeza, né, que podemos ter nos seres humanos. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Satisfação enorme encontrar com pessoas tão ilustres nessa manhã. Se você se sente pequeno, imagine eu do lado de cá. Eu estava lendo o currículo das pessoas que estão participando nesta manhã desse programa de lideranças virtuosas, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acredito, Alexandre, que somos dois anões, um do lado de lá e um do lado de cá, não é? E eu começo dizendo que nós vivemos tempos muito difíceis. Um encontro como esse que vocês estão tendo nessa manhã, com certeza é um encontro inspirador, porque alimenta a alma, e nós precisamos, sobretudo nesses tempos difíceis, pessoas que tenham uma grandeza que seja capaz de superar as vicissitudes do caminho, sobretudo nesses tempos de grande intolerância e de muita divisão. Nós devemos nos dar conta de que vivemos uma profunda crise econômica no nosso país, que não é de agora, é uma crise que já vem se arrastando há muitos anos. Vivemos uma profunda crise política. Eu poderia dizer que nós vivemos também uma crise de valores,
e por que não dizer uma crise de princípios. Nós vivemos também uma crise de lideranças, faltam lideranças no nosso país, e eu não poderia deixar de dizer que vivemos também uma profunda crise prisional. Na semana passada saiu um novo censo, onde registrou-se 912 mil homens e mulheres, pessoas privadas de liberdade do nosso país, vivendo em condições subhumanas. Eu diria até que o sistema prisional vive o caos e caminha para o colapso. O Brasil hoje ostenta um triste troféu, porque somos a terceira maior população prisional do mundo. Um país onde se prende muito e se prende mal, em que cada vez mais os índices de reincidência aumentam e cada vez mais a sociedade se sente desprotegida. Mas eu diria também que o problema não está dentro das prisões. Na verdade, o problema está do lado de fora das prisões, sobretudo assentado em uma sociedade que vive uma cultura do preconceito. Via de regra, alimentamos uma cultura que diz que o preso deve sofrer, que o preso deve morrer, que bandido bom é bandido morto. E uma sociedade que teima em enxergar as prisões como espaços de vingança e não como espaços de recuperação. Hoje se fala muito de segurança pública e agora, às vésperas da eleição, nós vamos ouvir praticamente de todos os candidatos esta frase de que é preciso investir na segurança pública. Mas eu posso dizer nessa manhã, com muita convicção, de que não há falar em segurança pública no nosso país se não houver um investimento maciço na recuperação dos presidiários, porque o Estado prende, piora as pessoas e depois as devolve piores para que de novo elas venham a ferir a sociedade. Eu diria que é dentro desse grande contexto de total abandono das nossas prisões que nasce essa experiência das APACs, liderada inicialmente pelo nosso querido Dr. Mário Ottoboni. Em 1972, Dr. Mário, na cidade de São José dos Campos, ele faz uma visita ao presídio Humaitá. Ele, na época, era secretário da Câmara de Vereadores, jornalista, advogado, fica completamente impactado com o que ele vê e ele convida, então, um grupo de amigos cristãos e iniciam um trabalho de visitação no presídio Humaitá. E com o tempo nasce a APAC, Amando o Próximo, Amarás a Cristo. Esta foi a primeira definição de APAC. E 2 anos depois, sob a orientação do juiz Dr. Silvio Marques Neto, hoje desembargador no estado de São Paulo, nasce então a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, objetivando recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. É interessante e é necessário voltar no tempo, porque, segundo os relatos de Dr. Mário, eles fizeram muitas pesquisas nos acervos das universidades, fizeram dezenas de visitas às prisões,
tentando encontrar algo que pudesse ser aproveitado, e, lamentavelmente, eles se deram conta de que não havia nada, absolutamente nada, que pudesse ser aproveitado. Então, essa experiência das APACs, ela nasce de uma convivência diária com os presidiários, e, aos poucos, foi sendo delineada uma filosofia, qual seja aquela que diz que nós devemos matar o criminoso e salvar o homem, diferentemente do sistema que mata os dois, mata o criminoso e mata também o homem, sobretudo naquilo que ele tem de positivo. Então, a APAC, que hoje, com a graça de Deus, ela vai se tornando mais conhecida, é importante dizer, Alexandre, nessa manhã, que a APAC não é a solução. Seria muita pretensão da nossa parte dizer que a APAC é a solução para o problema do crime e da violência, como também seria até arrogância da nossa parte querer apregoar que a APAC é um modelo pronto e acabado. Não, são 50 anos, a propósito, celebramos no mês passado, 50 anos de existência, 50 anos de estudos e evolução. Querer cuidar do preso hoje, da mesma forma como nós cuidávamos há 10, 15 anos atrás, simplesmente não funciona. Seria como os senhores que são empresários, CEOs de grandes empresas, querer administrar as empresas hoje do mesmo jeito que se administrava há 10, 15, 20 anos atrás. A realidade mudou assustadoramente, sobretudo nesses últimos 10 anos, e é preciso que nós sejamos capazes e tenhamos a ousadia e a coragem de mudar também os nossos paradigmas diante dessas mudanças da realidade. Da mesma forma, a APAC não é um modelo de franquia que você possa replicar em qualquer lugar, a qualquer momento, porque são muitas as variáveis que o tempo todo incidem dentro da experiência das APACs. De igual modo, a APAC não é uma máquina de recuperação de presidiários, onde você enfia um preso de um lado, aperta um botão e ele sai recuperado do outro lado, né? A APAC não quer substituir o sistema prisional. Então, o que é a APAC? A APAC é uma alternativa viável que nós estamos, com muita humildade, digamos assim, difundindo para os estados do Brasil e também para outros países, né? Essa experiência das APACs eu a conheci há muitos anos atrás, quando visitei inicialmente a cadeia pública de Itaúna. Durante 3 anos fiz um trabalho de visitação aos presos. Itaúna é uma cidadezinha pequena de 100 mil habitantes, 80 quilômetros próxima de Belo Horizonte. E nós tínhamos nessa cidade um presídio que era como que um calabouço, né? Eu, metalúrgico, supervisor de altos fornos, mas também tinha dentro de mim um chamado para realizar algum trabalho social e cristão. E foi quando visitei a cadeia pública pela primeira vez que fiquei impactado com o estado de abandono e de miséria. Durante 3 anos, fui reunindo pessoas que, assim como eu, tinham esses mesmos ideais, e aos poucos fomos realizando pequenas reformas no presídio, construção de pátio de sol, construção de beliches, colocamos caixa d'água, fizemos ali uma série de reformas, mas, lamentavelmente, tudo aquilo que nós construímos durante o dia praticamente era destruído à noite. E foi nesse tempo que conheci a experiência das APACs através de uma bibliografia do Dr. Mário, e aos poucos fomos, então, trazendo para a cidade de Itaúna essa experiência pioneira de São José dos Campos. E, com a graça de Deus e, sobretudo, com muito esforço, muito empenho, fomos conquistando o apoio da sociedade de Itaúna e fomos também conquistando as autoridades de Itaúna, Poder Judiciário, Ministério Público.
E assim, com o tempo, a APAC de Itaúna foi edificada, sem nenhum centavo do município, sem nenhum centavo do Estado, sem nenhum centavo do governo federal. Hoje, Itaúna ostenta 2 grandes prédios, um para a APAC masculina e outro para a APAC feminina. Certamente que uma história como essa eu precisaria, Alexandre, de 3 dias, pelo menos, para contar, mas vocês não têm ideia do que significou há 35 anos atrás, 36 anos atrás, você falar numa cidade do interior de Minas Gerais de uma prisão sem polícia, de querer se aventurar nessa seara que muitas vezes é incompreendida por todos, inclusive pelos membros da nossa família. As revistas humilhantes e vexatórias às quais eu era submetido todas as vezes que eu visitava a prisão, os 17 processos que foram lançados sobre mim e sobre a equipe, onde fui acusado de tudo, absolutamente de tudo, inclusive que eu pegava dinheiro de preso para viajar de avião. Eu só fui viajar de avião, acho que uns 20 anos depois. Na época, a única coisa que eu tinha era uma bicicleta velha que me roubaram na porta da cadeia, né? Mas foram 17 processos e eu virava noites tentando fazer a minha própria defesa. Houve um momento que os presos falaram: Valdeci, se você não fizer um curso de direito, se você não virar advogado, você vai acabar cumprindo pena com a gente, né? Então, foi aí que eu fiz o vestibular na época, comecei a estudar, sou advogado já há uns 25 anos, nunca fiz uma única audiência no fórum, não é? Trabalhei muito gratuitamente na área da execução penal para os presidiários, mas eu posso dizer que eu sou um advogado frustrado, porque eu fiz advocacia para me defender e defender essa causa que eu abracei como se tivesse abraçado a própria cruz de Jesus Cristo. As ameaças de morte às quais fui submetido durante vários meses, né? Então, quando nessa manhã eu me preparo para compartilhar um pouco dessas experiências, vocês não têm ideia do que significa para mim falar da APAC para pessoas que eu sei que podem fazer a diferença nesse país, sobretudo em relação aos mais vulneráveis, àqueles que são considerados o lixo da sociedade, a carne podre que não tem mais serventia, que não tem mais recuperação. As APACs, embora não sendo a solução para o crime e a violência, hoje nós temos um índice de reincidência que a média é de 13,9%. É um índice consideravelmente baixo se nós observarmos que a média de reincidência hoje no Brasil é de 80% a 85% e a média mundial é de 70%. Eu diria que bastaria ostentar esse índice de reincidência para validar o trabalho das APACs, mas é muito importante, sobretudo quando se trata de crise econômica e financeira, quando se trata de segurança pública. Hoje, um preso na APAC, ele custa 1/3 quando se compara o custo de um preso no sistema comum. Seriam suficientes esses 2 indicadores para validar o trabalho das APACs. Nós fizemos uma pesquisa há alguns anos atrás, com em torno de 1.000 presos no sistema comum, e nós verificamos que 85% deles manifestam o desejo de mudança de vida. 85% dos homens e das mulheres que cumprem pena nas prisões, eles gostariam de ter uma chance, de ter uma oportunidade, de estudar, de ter um trabalho remunerado.
10% ficam em cima do muro. Se a água correr para baixo ou para cima, não faz muita diferença. E em torno de 5% a 7% dizem que não querem mudar de vida porque entendem que o crime ainda é interessante para eles. Isso significa que nós poderíamos, de pronto, ter APACs para 85% da população prisional hoje no país, que seria uma economia enorme para os cofres públicos. Muitas vezes esse dinheiro que é gasto para a construção de grandes presídios, ou que é gasto para manter as prisões, é um dinheiro que poderia ser gasto para a construção de escolas, de hospitais, de creches, de pontes, né? E, lamentavelmente, é um dinheiro que você joga simplesmente no esgoto, porque você prende, as pessoas não saem de lá recuperadas e, ao final, elas acabam cometendo mais crimes. Eu até poderia dizer nessa manhã que o Estado, lamentavelmente, via de regra, está a serviço da violência e do crime, sobretudo quando ele não aplica uma terapêutica penal que permita uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Agora, é claro que, não obstante os bons resultados da APAC, ainda assim o nosso crescimento é muito tímido, porque nós estamos nadando contra a correnteza, nós estamos lutando contra o status quo das prisões, e os senhores empresários, as senhoras empresárias sabem que hoje uma das indústrias que mais crescem no nosso país é a indústria do preso. Cresce mais do que muitas outras indústrias, porque muitas pessoas, muitas corporações, muitas organizações sempre viveram à custa da miséria dos presos ou dos seus familiares. De modo que nós lutamos contra a correnteza. Infelizmente, a nossa experiência ainda é muito desconhecida. Eu queria, Alexandre, te agradecer mais uma vez por nos permitir levar as nossas ideias e fazer com que o método APAC possa se tornar mais conhecido, porque, segundo Mário Ottoboni, as coisas só têm significado quando nós as conhecemos, né? Hoje nós temos 64 APACs que administram centros de reintegração social, e aqui é importante dizer, e não é por acaso, e o Alexandre já fez o marketing do último livro, APAC, a revolução do sistema penitenciário. Não poderia ser outro título, porque, de fato, as APACs, elas estão sendo, nesta hora, um grito de esperança. As APACs, elas são um testemunho crível de que é possível fazer diferente de tudo aquilo que foi feito até hoje. Prisões sem armas, prisões sem agentes penais, prisões sem policiais militares, prisões onde todas as chaves ficam nas mãos dos presidiários, inclusive as chaves que dão acesso à rua. Prisões onde você tem os presos alimentando com faca e garfo, onde os presos cuidam da farmácia, onde eles cuidam da higiene, onde eles contribuem para a disciplina e segurança. Então, essas 64 APACs hoje presentes em 7 estados e outras 79 APACs já em processo de implantação, totalizando 6.492 recuperandos, elas vão sendo, de fato, esse sinal de esperança. Eu até diria que as APACs, elas são pequenos oásis de esperança num grande deserto de sofrimento que é o sistema prisional comum. Eu até diria também que as APACs, elas são pequenas ilhas de esperança num oceano banhado de lágrimas de familiares de presos, mas também de lágrimas de vítimas que sofrem, e nós, dentro da nossa proposta, nós temos esse trabalho de extensão aos familiares das vítimas ou às vítimas, porque sabemos que é grande o sofrimento
e que nós precisamos ser cada vez mais um órgão de proteção da sociedade. Temos, e já estou terminando, né, algumas fotografias. Depois, se vocês acessarem o site da FEBAC, lá temos diversos vídeos institucionais, diversas reportagens que já saíram na imprensa, né? Hoje nós estamos já em 12 países, entre os quais Alemanha, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, e são experiências onde nós aplicamos parcialmente a metodologia PAC. No Brasil, então, você acredita que hoje o método talvez possa ser, a gente possa dizer que ele é mais conhecido até fora do Brasil do que dentro? Eu pergunto porque acabou de sair um documentário estrangeiro, né, sobre a experiência, que é esse Unguarded, que saiu em rede nacional nos Estados Unidos, na PBS, e eu já vi documentários da Austrália, de outros países, enfim, a impressão que eu tenho é essa. Sim, nós temos tido, Alexandre, uma solicitação enorme. As pessoas falam assim: Valdeci, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam? Eu digo que a cada tempo tivemos dificuldades diferentes. Houve um momento que eu dizia para vocês, a dificuldade era me esconder porque eu estava sendo ameaçado de morte. Em outros momentos, a dificuldade era me livrar de ações judiciais. Em outro momento, dificuldade financeira, dificuldades de voluntários, dificuldade com juiz e etc. E hoje a grande dificuldade é dar conta de atender a todas as solicitações que nos chegam. Vocês não têm ideia da nossa agenda, como que é difícil manejar a nossa agenda. Estou viajando agora, no próximo mês, agora para o Quênia, e no outro mês vou para o México. Começamos agora uma PAC juvenil para o sexo feminino, lá em Toluca, no México. Então, vai expandindo, mas a obra da PAC, embora ela tendo nascido no Brasil, e seja um método genuinamente brasileiro, é bom que se diga que a PAC é obra de Deus, que nasceu e está crescendo aos pés da cruz. E como obra de Deus, ela não nos pertence. A PAC não pertence ao Brasil, não pertence a Mário Toboni, não pertence a Valdeci. A PAC é uma obra a serviço da humanidade. E nós sabemos que enquanto um preso ou uma presa sofrer em qualquer prisão do mundo, isso é da minha responsabilidade, é da nossa responsabilidade, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui tem uma dimensão universal, não é? Então, essas experiências, e aqui fica já o convite, né, que vocês se organizem, que vocês possam visitar qualquer uma das nossas APACs. São APACs para 60, para 120, para 200 recuperandos, máximo de 240. Algumas APACs foram construídas com recursos da comunidade, outras eram antigas prisões que foram transformadas em APACs, ou prédios que estavam subutilizados, que foram transformados em APACs. Temos também APACs que foram construídas com recursos de penas pecuniárias, com recursos do governo de Minas. Então, vale a pena, se vocês puderem, em qualquer momento. Nós temos hoje, pelo menos em 7 estados, né, nós já temos aí a experiência das APACs, o que pode facilitar essa visitação dos senhores, né? Certamente que a grande maioria se encontra no estado de Minas Gerais, e outras estão aí no Paraná, no Maranhão, em Rondônia, Espírito Santo. Valdeci, vamos realizar este sonho, viu? Vamos organizar um grupo, encontrá-lo pessoalmente, né? Porque não só em tempos aí de pandemia e pós-pandemia, e dizer para você que será uma grande alegria. E se você puder falar um pouquinho, Valdeci, do lema, que sempre me marcou muito, esse do amor ninguém foge, né? Essa história, e como é que você vê a sua experiência de vida mesmo, de ver casos concretos de pessoas que chegaram de um jeito e saíram de outro, com o poder, basicamente, da confiança, né? Eu queria, para responder a sua pergunta, eu queria pedir que o Beto desse aqui uma palavrinha. Pode, Beto? O Beto está aqui do meu lado aqui. O Beto é um grande amigo, um grande parceiro, e um grande comedor de macarrão.
Então... Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por ser convidado para estar falando com vocês, mas quando o doutor Valdeci, o Alexandre, fala que se sente pequeno, eu estou me sentindo invisível. Porque é muita responsabilidade, né? A gente sabe que vocês estão fazendo a diferença na vida de tantas pessoas e têm condições de entrar nessa área tão sofrida que é as prisões, né? Eu tive terça-feira agora, dia 9, em Goiás, reunido lá com vários juízes, promotores, para iniciar a PAC lá de Paraúna, vai ser um projeto piloto lá em Goiás. E eu me sentia pequeno, né, como você falou, porque a gente tem uma história de tanto sofrimento e a gente vê pessoas hoje se interessadas realmente com a sorte dessas pessoas que por algum motivo na vida feriram a sociedade e a gente é tão discriminada. Por isso eu sinto tão feliz de saber que hoje tem pessoas que estão preocupadas, mesmo com essas pessoas que feriram a sociedade, mas que não deixaram de ser imagem e semelhança de Deus, né? A minha vida não foi diferente. Eu tenho uma história. Eu tinha um sonho, quando criança, de ser caminhoneiro, mas esse sonho foi frustrado pelas drogas, né? Pelo vício, pela ganância. Eu não tinha completado 20 anos de idade e eu arrumei uma condenação de 25 anos de prisão. Então, o sonho se frustrou e eu fui para trás de um sistema convencional comum, um jovem com menos de 20 anos de idade, condenado a 25 anos, numa cadeia violenta, numa cadeia onde tinha capacidade para 10 presos numa cela, eu estava com 30. E eu fico muito preocupado hoje, porque a gente sabe que as nossas prisões, elas deixam a gente pior, né? Então, quando me prenderam, falaram, agora resolveu o problema, vai ficar preso, vai solucionar o problema da sociedade. Não seria isso se eu não tivesse conhecido uma PAC. Eu fiquei 7 anos no sistema convencional e eu tenho certeza que eu piorei. Eu entrei ruim, mas eu piorei, né? Eu aprendi mais criminalidade, eu não acreditava em mãe, não acreditava em pai, não acreditava em Deus, não acreditava na sociedade. Eu achava que eu ia morrer atrás das grades ou ia ferir mais as pessoas. Mas eu fui agraciado em São José dos Campos, na primeira PAC, e fui agraciado em receber a notícia que eu ia para a PAC. Né? O carcereiro falou, você vai para a PAC. Eu ouvia falar que tinha uma PAC, que não tinha polícia, que não tinha guardas, que não tinha violência, mas eu achava que aquilo ali nem existia. Ou era para presos bonzinhos, ou presos que têm condições financeiras boas. A minha família não tinha condições nenhuma. Mas é para todo mundo. Eu consegui chegar nessa PAC. Eu tenho certeza que foi a mão de Deus. E dentro dessa PAC, né, eu conseguia rever a minha vida. Hoje se tem uma mística negativa quando se fala em APAC, que as pessoas muitas vezes não conhecem. É muito mais difícil cumprir pena dentro de uma PAC do que dentro do sistema comum. Porque dentro do sistema comum você acorda a hora que você quer, você dorme a hora que você quer, você usa droga, usa celular. Na PAC não. Todo dia tem que acordar às 6 horas da manhã. Porque a PAC ensina a pessoa a voltar a ser um pai de família. Um trabalhador que tem que levantar às 6 horas para buscar o seu sustento, para os seus filhos, para a sua casa. Então, se você fica 10 anos na PAC, você acorda todo dia, às 6 horas da manhã, de segunda a segunda. Então, as pessoas vão dizer, a PAC tem uma comida boa. Graças a Deus que tem. Mas ela tem um processo de ajudar os recuperandos, os presidiários, a repensar a sua vida, a repensar os seus defeitos de caráter. E comigo não foi diferente. Eu cheguei querendo fugir, não acreditava que eles tiveram coragem de me dar um garfo e uma faca para comer. Eu falei, esse pessoal é doido, né? Esse pessoal é doido. De manhã soltava 100 presos para andar no corredor, para ir para a sala de aula. Eu falei, esse pessoal é doido. Cadê os guardas? Cadê a polícia? Mas nos momentos, né, é um método. Então tem vários momentos de aprendizado, vários momentos de palestra,
vários momentos de retiro. E num desses momentos, Deus me mostrou aí a história que eu estava escrevendo. Acho que isso é uma das coisas muito importantes na PAC. A gente descobriu a história que eu estava escrevendo. Uma história feia, uma história que eu estava fazendo as pessoas sofrerem, que eu estava me virando um bicho, né? Mas foi 2 momentos muito fortes dessa história, que eu descobri que eu estava matando a pessoa que mais eu amava, que era minha mãe. Que com a minha prisão, eu também arrumei prisão para minha mãe. Que as pessoas apontavam a minha mãe na rua, aquela lá é a mãe do Beto, ó, bandido, aquela lá é a mãe do Beto, ladrão. Mas foi tão forte que naquele dia eu falei, nunca mais ninguém vai apontar minha mãe na rua. A partir do momento que eu tive essa oportunidade de rever meus defeitos de caráter, né, com as palestras, eu fiz um pacto ali com Deus de que eu seria diferente. A PAC me ajudou a fazer esse pacto. Foi fácil, né? Eu estou há 20 anos em liberdade. Cumpri 14 anos, cumpri mais 7 anos dentro da PAC. Não, na PAC não é uma varinha de condão, tem que pagar o que você fez. Então, eu cumpri mais 7 anos. Depois de 14 anos, eu saí. E não foi fácil, né? Não foi fácil, eu tive muitas dificuldades. Na rua não é fácil, as pessoas discriminam a gente. Não acredito que a gente realmente muda de vida. Mas eu consegui. Estou conseguindo. Tem 18 anos que eu estou em liberdade. Pode ser me convidou para trabalhar. Comecei aí como auxiliar do auxiliar. Nunca vi esse cargo que ele arrumou para mim, mas tinha para mim. Né? E se recuperando, 25 anos de prisão, 14 anos atrás das grades. Vamos começar devagar com ele. Depois eu passei para auxiliar, já melhorou. Depois eu fui assumindo os cargos, fui plantão, trabalhei em vários. Depois me convidou para trabalhar na FEBAC. E eu comecei como inspetor e hoje eu me sinto com orgulho de falar que eu cheguei a ser o diretor de metodologia e segurança da FEBAC. Né? Eu sou o 3º diretor, somos um diretor geral, que era o Valdeci, agora é o doutor Tatiana. Temos um diretor de gestão, que é o Ari, e eu sou o diretor de disciplina e segurança das APACs. Então, para mim, realmente, é um orgulho de dizer isso, mas só foi possível graças a pessoas que acreditaram, né, como o Valdeci, o Dr. Mário Toboni e tantos outros voluntários que fizeram parte dessa história bonita de acreditar que o ser humano tem jeito. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estar conhecendo o nosso trabalho, que eu acho que é importante, né? O nosso trabalho não é proteção de bandido, nós queremos mudar realmente a cabeça dos presos, para que eles sejam pais aqui fora, trabalhadores, honestos aqui fora. E nós estamos fazendo isso, eu tenho certeza, né? Todo dia que eu levanto, eu sei disso. Nós estamos atingindo o coração, estamos protegendo a sociedade. Muito, muito obrigado por vocês, tá? Estamos juntos. Obrigada, Beto. Obrigado, né? Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas para o Valdeci e para o Beto também. Valdeci, você chegou a comentar que o índice de reincidência é de 13,9, né, da PAC. Eu queria só perguntar se esse índice é geral, se ele é só dos centros masculinos, dos femininos, porque eu imagino que tem uma diferença de reincidência conforme o gênero, né? Existe? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que em São Paulo só tem a PAC de São José dos Campos, né? Que foi a originária. O crime organizado e o Estado estão tão em conluio que as APACs são mais difíceis de aparecer por São Paulo? Na sua visão, qual que é o motivo? E a terceira dúvida aí é para o Beto. Queria saber mais ou menos que ano que você foi para a PAC de São José dos Campos, Beto, porque eu até conversei aqui com o pessoal antes, contei a história do Paulão, que foi um grande amigo meu quando eu era bem criança, e ele era pedreiro lá em casa, e ele chegou a frequentar a PAC também, na década de 90, comecinho da década de 90. Queria saber se, de repente, vocês não se cruzaram por lá. Eu não lembro o sobrenome dele, mas, enfim, quem sabe, né? Eram essas as perguntas.
Ok. A Ângela, né, Ângela? Obrigado. Eu vou tentar responder e, ao mesmo tempo, vou concluindo aqui essa breve apresentação, até para a gente abrir espaço realmente para mais perguntas, né, de outras pessoas que quiserem. Essa média de 13,9, lembrando que esse índice é apurado pelo Tribunal de Justiça de Minas, né? É a média das APACs. Mas, se vocês quiserem, nós podemos disponibilizar o estudo que foi feito recente, e ali é interessante porque a reincidência nas APACs femininas ela é muito mais baixa. É de 2,89% é a reincidência nas APACs femininas. Nós temos APACs femininas onde a reincidência é 0, para se ter uma ideia. A mulher ela fica muito mais impactada quando ela passa por essa experiência da prisão, sobretudo se forem mães, né? Em São José dos Campos, infelizmente, depois de 25 anos, fechou a APAC, né? Por razões diversas. O doutor Mário lhe conta o porquê disso no livro dele, Testemunhos de Minha Vida e a Vida dos Meus Testemunhos. Infelizmente, de lá para cá, a gente ainda não conseguiu retomar, embora haja um esforço em diversas cidades, inclusive São José dos Campos, e nós temos núcleos de pessoas motivadas e trabalhando para que as APACs possam ressurgir no estado de São Paulo. Inclusive, nós recebemos a visita do governador Dória, que visitou a APAC de Santa Luzia aqui em Minas, também do secretário de Justiça, que visitou por 2 vezes as APACs de Minas, mas eu diria que aqui em Minas nós encontramos o que de repente não foi encontrado em São Paulo, que foi o apoio institucional do Tribunal de Justiça, do governo de Minas e da Procuradoria-Geral. Eu diria que quando a gente conseguiu trazer essas 3 instituições fortes, foi aí um grande divisor de águas, porque um trabalho como esse que fazemos é um trabalho de grande envergadura. Você não constrói um projeto dessa natureza sozinho, você tem que ter uma grande base de apoio, você tem que ter instituições fortes, o que infelizmente não conseguiram na época alcançar em São José dos Campos, no estado de São Paulo, né? Nós temos, antes que o Beto responda a outra pergunta, eu queria aqui, Alexandre, você falou desse documentário Um Guarde, de fato foram vários documentários que já foram feitos, mas este é de uma sensibilidade enorme. Eu diria que a Simonetta, como diretora, Simonetta é italiana, mora em Nova York, ela com sua equipe passaram vários dias nas APACs de Minas e conseguiram chegar no coração do método. Então, quem ainda não assistiu pode acessar esse documentário no Globoplay com o título Recuperação dos Condenados, né? E, na semana passada, esse documentário foi apresentado para 117 países que são filiados à Prison Fellowship International, né? Nós estávamos vendo aí algumas fotografias, a última do Frutal, onde nós iniciamos recentemente a primeira APAC juvenil. É uma experiência nova que tem sido também um grande desafio. Então, agora nós estamos trabalhando com os 3 públicos, masculino e feminino, adultos e também com o público juvenil. As fotos seguintes de São João del Rei, onde temos a APAC masculina e feminina. Vocês vão ver que são prédios grandes, mais rápido. Vocês vão ver aí uma APAC muito emblemática em Porto Alegre, né? Nós temos ali o presídio central, onde temos mais de 5.000 presos, é considerado hoje o pior presídio da América Latina, está para ser desativado agora, parte dele já foi, e o restante será também, e nós conseguimos um espaço que estava abandonado, do próprio presídio, onde nós iniciamos ali a APAC. É parede de meia, de um lado você tem o céu, e do outro lado você tem o inferno. E conseguimos recentemente, era um trabalho, era um sonho antigo, aliás, que era de trazer o governo federal também para dentro do nosso projeto. E a gente conseguiu, né, foi depois da visita do ministro,
na APAC de Santa Luzia, depois veio o diretor do DEPEN, e na sequência nós conseguimos uma nota técnica do Ministério da Justiça favorável às APACs, também uma nota técnica favorável pelo CNPCP, e estamos agora iniciando um projeto piloto de construção de 4 APACs em 4 estados diferentes, e mais o aparelhamento de outras 2 com recursos do governo federal, através desse projeto Ressocializa. Temos também algumas imagens aí de APACs do exterior, como Costa Rica, né? Vocês estão vendo aí Alemanha, Paraguai, que foi a última que foi inaugurada agora recente. No Chile, nós temos dezenas de APACs funcionando em prédios próprios. Tudo isso, certamente, que exigiu que a FEBAC ela realmente se organizasse, se estruturasse. Então, eu fiquei 18 anos à frente da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, e nós tivemos agora no nosso congresso a sucessão, onde a doutora Tatiana assumiu como diretora-geral da FEBAC, e eu assumi, então, como diretor do CIEMA, Centro Internacional de Estudos do Método. Avaliamos que eu estava muito no operativo, digamos, até que muito na burocracia, que eu precisava de novo, depois de 18 anos, criar asas novamente para que o projeto das APACs pudesse se expandir ainda mais no Brasil e fora do Brasil. Fica também o convite para que vocês possam estar visitando aí a sede da FEBAC. Beto. Eu fui preso em 91 e fui para a PAC no finalzinho de 96. Né? Então, eu devo ter conhecido muitos Paulo, pode ser que esse também é muita gente que a gente vai conhecendo, né? Nessa estrada da vida aí. Com certeza. E eu só queria adicionar que como a maioria desses eventos são quando a gente, né, sai da adolescência e entra na vida adulta, né? E até pelo menos os 25 anos, o nosso cérebro não está totalmente formado, né? As pesquisas já mostram que, assim, a gente não tem toda a formação do córtex pré-frontal, da regulação do controle, das consequências dos nossos atos. Então, realmente passar por isso muito jovem e depois sofrer por mais 20, 25 anos, né? Realmente que bom que você foi para a PAC, viu, Beto? Muito feliz. Lógico, quando o preso chega na PAC, ele chega mal fisicamente, ele chega péssimo psicologicamente e muitas vezes ele chega morto espiritualmente. Por isso que nós aplicamos uma terapêutica penal que é constituída de 2 elementos fundamentais. Participação da comunidade, o recuperando ajudando o recuperando, a família, a espiritualidade, o trabalho, o voluntariado, a valorização humana, o mérito, enfim, quando esses 2 elementos fundamentais eles são aplicados de modo harmônico, eles vão produzir bons resultados, né? E porque nas APACs não basta mudar o comportamento, é preciso mudar a mentalidade. E esses 2 elementos, eles se assentam em um tripé, que é o amor, a confiança e a disciplina. Eu acho que aqui, Alexandre, vai de encontro àquilo que você dizia, né? Do amor ninguém foge. Então, essa frase que é célebre, que foi pronunciada por um ex-presidiário, por um ex-recuperando da PAC, que chegou ali condenado a mais de 50 anos, com um histórico de 12 fugas. E depois de alguns dias, vendo que ele estava angustiado, depois de alguns dias, não, depois de 3 meses, né? Eu disse para ele, vejo que você não está feliz na PAC. E ele dizia, não estou mesmo, porque aqui vocês falam que confiam, mas ninguém confia em mim. Onde eu vou tem 2, 3 me vigiando, né? Então, eu entreguei para ele, naquela oportunidade, a chave da portaria principal do regime fechado, que dava acesso para o semiaberto, né?
E no dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, fui no regime fechado e ele estava lá. Ele era outra pessoa. Ele vestiu uma roupa social, estava de calça social, arrumou um paletó lá, não sei com quem, de sapato e elegantemente vestido e trabalhando ali na portaria como se fosse realmente assim, a coisa mais importante na vida dele, né? No dia seguinte, quando eu cheguei, eu fui direto lá no regime fechado para ver se ele continuava lá. E ele estava. No terceiro dia, eu, quando fui, já fiquei irritado. E falei, puxa vida, José de Jesus, você com mais de 50 anos de condenação, com mais de 12 fugas do sistema prisional comum, agora você tem a chave, por que você não foge? E foi aí que ele disse, porque do amor ninguém foge. É a primeira vez que estou sendo amado. Então, o método APAC, ele se assenta no amor, na certeza de que só o amor é capaz de recuperar o ser humano, porque só o amor é capaz de curar as feridas da rejeição. Todos nós, né, é do ser humano a vocação para amar e ser amados, né? Essa é o primeiro chamado, é a primeira e grande necessidade de todos nós, a necessidade de sermos amados e de amar. Ocorre que muitas vezes, ao contrário de amar e ser amados, a gente vive as experiências profundas de rejeição. E no nosso caso, nas APACs, as experiências de rejeição são terríveis, né? São experiências que ferem a alma. Então, muitas vezes, a pessoa que, ao invés de ser amada, vive a experiência da rejeição, ela clama do berço ao túmulo por amor. Eu digo sempre que, embora não sendo psicólogo, nem psiquiatra, nem tenha conhecimentos nessa área, eu digo que o crime é a dor da rejeição levada ao extremo. O crime é um grito de alguém que diz, eu estou aqui, por favor, me vejam, me percebam, me valorizem, me amem, né? Então, nas APACs, todo o nosso trabalho deve se assentar nessa experiência profunda de amor, mas eu falo aqui de amor ágape, não falo de amor filos, não falo de amor eros, falo de amor ágape, do amor que transcende, né? Do amor que transcende, desse amor que nunca desiste, porque ele é constante, porque ele é incondicional, porque ele é gratuito. Um amor que nunca fracassa, um amor que vai até o fim, até as últimas consequências. Porque a gente sabe que em algum momento na vida das pessoas elas vão se render ao amor, né? Não existe ninguém irrecuperável. O que existe é tratamento inadequado. Infelizmente, as nossas prisões, elas são depósitos de seres humanos, né? Elas são um verdadeiro inferno. O que é o inferno é a ausência de amor. O que é o céu? É a certeza do amor, né? Victor Hugo, ele tem, numa das suas obras, tem uma frase muito célebre que diz: se nos falta o ar, sufocamos e morremos, mas a morte por falta de amor é horrível, porque é a asfixia da alma, né? Morrer por falta de amor é morrer asfixiado na sua própria existência, né? E, infelizmente, as nossas prisões, elas estão repletas, né, de homens e de mulheres famintos, né, sedentos de amor, né? E nós sabemos que só o amor é capaz de superar o tempo na eternidade, né? Mas o amor, ele é disciplinador, né? Por isso que nesse tripé, além do amor, nós temos a disciplina, né? A disciplina que nas APACs é extremamente rígida, né? Que começa às 6 da manhã a rotina diária e vai até às 10 da noite, onde ele tem que arrumar a cama, organizar o armário, cuidar da higiene pessoal, limpar os ambientes, onde ele é obrigado a estudar, onde ele é obrigado a trabalhar, né? Onde ele tem direitos e tem deveres, né? Infelizmente, as pessoas às vezes dizem, as APACs são hotéis 5 estrelas. Não, as APACs cumprem a lei de execução penal.
né? Naquilo que toca aos direitos e naquilo que toca aos deveres. Infelizmente, é uma exceção, quando, na verdade, deveria ser a regra em todo o país, não é? Então, um método que se assenta no amor e também na disciplina, porque nós sabemos que sem disciplina não existe recuperação, mas complementa esse tripé a confiança, né? E vocês falavam que hoje de manhã vocês conversaram muito sobre o aspecto da confiança. Não há falar de relação humana sem falar de confiança. Seja relação entre amigos, seja namoro, noivado, casamento, patrão, empregado. A confiança, ela é a base de todo e qualquer relacionamento humano. E aqui, Alexandre, de fato, as APACs, elas são, sim, um testemunho incrível desta confiança levada ao extremo. Entregar para um preso condenado muitas vezes por homicídio, tráfico de drogas, latrocínio, ou estupro, ou assalto, ou seja que crime for, entregamos para um preso muitas vezes condenado a 20 anos, 30 anos, 80 anos, a chave do presídio, para que ele possa, uma vez recebendo esta confiança, responder com confiança aquilo que nós estamos depositando, né? Então, acho que essas ideias são importantes, né? E não é mérito meu, com certeza, porque eu não reúno méritos para isso, mas pelo resultado e pelo esforço de uma grande equipe de centenas de voluntários, de homens e mulheres abnegados, que muitas vezes trabalham atrás das cortinas, que muitas vezes trabalham no anonimato, que nós tivemos a oportunidade de nos encontrar com o Papa Francisco em 2016 e levar para ele algumas lembrancinhas feitas pelos nossos recuperandos, né? Também não foi por acaso que o trabalho das APACs recebeu da Folha de São Paulo e da Fundação Schwab, né? E no caso, a mim, conferido o empreendedor social do Brasil e da América Latina, e também não foi por acaso, né, que o nosso trabalho foi reconhecido também no programa aí do Caldeirão do Hulk, quando tivemos a oportunidade de receber o troféu Inspiração. Se depois vocês quiserem assistir, é muito bonito, está lá, né? Valdeci Ferreira, troféu Inspiração. Aí lá vocês vão ver esse momento bonito em que nós estávamos lá, né, Beli, no meio, sim, de todos aqueles artistas ali, globais e cantores, né? E, de fato, eu diria que ali foi o ponto alto, né, desse nosso caminho. Eu acho que foi o ponto alto para eles, Valdeci. Está com vocês. Valdeci, eu vou passar aqui para o Daniel, que quer fazer uma pergunta. Eu só depois, né, junto com a pergunta do Daniel, porque eu tenho certeza, né, Valdeci, que hoje, olhando para trás, naturalmente, uma história absolutamente incrível, mas eu tenho certeza que não foram só flores, né, Valdeci? Você passou por, como você mencionou aí, por muitas dificuldades, assim como você tem inúmeros casos positivos, né, que, de certa maneira, eu acredito que te motivaram ainda mais a continuar, porque cada experiência pessoal não é estatística aqui, né, mas cada pessoa que você conhece, que você viu a transformação, eu tenho certeza que isso te motivou a continuar. Mas houve também o outro lado, no sentido de você perder alguém que você lembra, no sentido de, olha, infelizmente essa pessoa ela não teve forças, ela não conseguiu, e isso te machucou de uma maneira tal que você pensou em desistir? Alexandre, sabe que nesses 50 anos de APACs, no meu caso já são 39, né? São 39 anos da minha vida dedicados a essa causa, né? Eu tive que renunciar a muitas coisas, com certeza, né? Eu acho que se eu tivesse enveredado por outro caminho, talvez eu tivesse aí um grande escritório de advocacia, fosse um grande tribuno, poderia, quem sabe, ter feito aí concurso para juiz ou promotor, ou delegado, não sei, né? Poderia ter uma grande casa bonita, né? E eu fui renunciando a tudo isso, né? Por amor a essa causa, né? Houve um momento em que eu tive
que renunciar à própria possibilidade de um filho um dia correr ao meu encontro e me chamar de pai, né? Por amor a essa causa, porque eu sou um homem que vive na estrada, né? As APACs são a minha casa, a estrada é a minha casa. Eu sou um homem de acampamento em acampamento, eu sou um peregrino, digamos assim, quase que um forasteiro, né? Então, certamente que essas renúncias todas, elas exigem muito da gente. Nesses 39 anos, eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu perdi o sono muitas vezes. Nesses 2 anos de pandemia, foram anos muito difíceis para toda a humanidade, porque nessas noites escuras surgem os monstros, né? Os monstros da indiferença, os monstros do medo, os monstros da insensatez, os monstros, não é? que também chegaram nas APACs, né? Eu tomei decisões muito difíceis ao longo da minha vida, mas a decisão mais difícil que eu tive que tomar, e eu passei uma noite em claro, foi quando, em meio à pandemia, eu tive que assinar uma portaria suspendendo a visita dos familiares aos seus recuperandos, não é? Saber que o filho não ia mais poder receber a visita da mãe, que a mãe não ia poder receber a visita dos filhos, e não se sabia por quanto tempo, não é? Então, essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar, e nós tivemos mães que durante quase 2 anos não puderam ter contato pessoal com os filhos, a não ser através de contato telefônico, né, de chamadas de vídeo, etc. Então, nós perdemos muitas pessoas, Alexandre, perdemos recuperandos, perdemos funcionários, perdemos voluntários, né? Perdemos uma funcionária da FEBAC, né? E aqui você dizia, né, desses momentos difíceis, dessas perdas, né? A gente sofre muito com as perdas, embora dizem que a vida é a arte de aprender a perder, embora todos só queiram ganhar, né? Mas eu conheci tantos homens e mulheres outrora desacreditados, né? E uma dessas pessoas era a Keila. A Keila eu a conheci quando ela foi cumprir pena na APAC, e era uma mulher tão ferida na sua alma que ela feria a todos que estavam ao seu redor, né? E depois de um tempo, me chamaram certa tarde, e ela tinha quebrado todo o regime fechado, né? Quebrou vassoura, quebrou balde, quebrou janela, quebrou cama, quebrou armário, tudo que ela conseguiu, ela foi quebrando, né? E eu fui a única pessoa que, ao chegar na APAC, ela obedeceu e entrou para a cela, e lá ela permaneceu calada até ser transferida de volta para o sistema comum, né? É aquele momento em que você sente que o amor deu marcha ré, né? Aquele momento em que você sente que o seu amor não foi forte o suficiente, ou luz o suficiente para iluminar as trevas que invadem o coração das outras pessoas, né? Então, eu fiquei muito frustrado naquele dia, né? E ela voltou para o sistema prisional comum, e lá ela cumpriu pena durante um bom tempo, né? Depois de mais de, acho que uns 2 anos, eu fui nesse presídio onde ela estava cumprindo pena, não para visitá-la. Eu fui levar a mãe de um preso que não tinha como chegar nesse presídio para visitar o filho. Então, eu, num sábado à tarde de visita, eu fui levar essa mãe. E enquanto eu estava do lado de fora do presídio, esperando terminar o horário das visitas, eu vi quando passou a Keila com outras 6 presidiárias, né, enfileiradas, né? Elas estavam de uniforme vermelho, algemadas para trás, de cabeça baixa, né, andando assim em fila,
E quando eu vi que era Keila, eu não dei conta, eu disse, Keila, né? E daí ela olhou para trás, me viu, ela não podia levantar a cabeça, porque no sistema prisional é proibido levantar a cabeça, você sempre tem que andar de cabeça baixa, né? Tanto que quando os recuperandos chegam para cumprir pena nas APACs, eles chegam de cabeça baixa, e aí a gente pede para tirar as algemas e levantar a cabeça, é o primeiro gesto que a gente faz quando eles chegam nas APACs, até porque uma pessoa de cabeça baixa, os horizontes não vão além dos próprios pés, né? Então é preciso levantar a cabeça para que possam enxergar horizontes largos, né? E quando a Keila meio que levantou um pouquinho a cabeça, ela me olhou e eu disse, você quer voltar para a APAC? Né? E ela afirmou positivamente que sim, né? Foi algo que saiu, eu nem sabia das dificuldades que seriam para levá-la de volta para a APAC. Eu tive que, por mais de um ano, tentar convencer promotor e juiz de levá-la de volta, porque ela tinha quebrado o regime fechado da APAC, né? Então, eu era quase que uma voz solitária, porque ninguém queria a volta dela, né? E quando ela volta, ela faz a diferença, né? Com muitas dificuldades, ela foi trabalhando seus limites, seus defeitos de caráter, e ao final, em liberdade, ela trabalhou na APAC por um tempo, e depois ela trabalhou conosco como inspetora de metodologia, né? E teve um dia que eu a chamei na minha sala, né, e falei assim, Keila, eu tenho uma missão para você. E ela falou, qual que é, doutora? Eu falei assim, eu quero que você vá para o Chile, né? Porque lá nós temos uma APAC feminina e eu queria que você passasse uma semana. Eu falei assim, mas sim, é você mesmo, dá um jeito de tirar seu passaporte, né? Porque essa missão é muito importante, né? E ela viajou, né, para o Chile, acompanhada do Marcelo, ficou lá uma semana, né? E infelizmente, em meio à pandemia, ela acabou sendo contaminada pelo vírus e depois de 13 dias ela faleceu, né? Então, a perda da Keila para mim foi um golpe muito duro, porque ela era uma filha que foi gerada na prisão, né? Uma filha muito querida. Imagine como que a terra é fértil, né? Em meio à morte, alguns presos, né, começaram a fazer máscaras, né, caseiras, e de repente alguns clubes de serviço começaram a doar material, né, e aquilo foi crescendo. Ao final a gente conseguiu recursos da União Europeia, conseguimos recursos da Conferência Episcopal Italiana, conseguimos apoio do Banco do Brasil, do Banco Itaú, e foram se somando tantos esforços. Nós produzimos, Alexandre, 2,5 milhões de máscaras dentro de todas as APACs, que foram distribuídas gratuitamente para as pessoas vulneráveis que vivem nas ruas, para os presos do sistema comum, para as pessoas que vivem nos asilos e familiares de presos. Então, em meio à dor, em meio à morte, as APACs levantaram a bandeira em favor da vida, né? Não foi por acaso que as APACs ganharam também o prêmio de empreendedores sociais, né, na categoria mitigação de impactos da Covid-19, né? Então, é isso, né? Acho que já falei demais, né? Peço até desculpa, porque acho que estou meio entusiasmado hoje. Nossa, sensacional. Não tem nem muito o que falar, viu, Valdeci? Oi, Daniel, ajuda a gente aí. Oi, obrigado, Alexandre. Valdeci, obrigado e parabéns aí pela toda a dedicação, esforço e todos os resultados. Uma pergunta, Valdeci, e aí um pouco desse exemplo que você deu, né? Você tem, logicamente, casos de sucesso, que que o resgate daquela pessoa funciona, e tem os casos, como você comentou, de insucessos, né? Desses casos em que
em que você não consegue, né? Que a gente não consegue, o sistema não consegue atingir o objetivo de resgatar essa pessoa. Tem alguns fatores, algumas coisas que você percebe que são pontos comuns nesse insucesso, que você acredita que fazem com que realmente a pessoa não consiga, né? Você não consiga resgatar a pessoa e trazer de volta a pessoa para uma condição mais, vamos dizer, digna e tudo, como você comentou. Quais seriam esses fatores? O que é o aprendizado aí de todos esses anos? Se tem alguns fatores que são comuns que você poderia, de repente, compartilhar com a gente? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. E eu queria, inclusive, Daniel, né, propor para você e para os demais que estão nos ouvindo, né? Quem sabe, de alguma forma, celebrarmos aí parcerias com a FEBAC em favor das APACs, não é? Eu falava da pandemia, e a pandemia deixou como legado nas APACs, além da dor, ela deixou também dezenas de oficinas de máquinas de costura, né? Só para se ter uma ideia, né? Nós temos hoje várias APACs que têm padarias, né? Trabalham com panificação, com corte e costura e etc. Então, há uma infinidade de possibilidades que nós podemos, quem sabe, em algum momento, celebrar aí uma parceria. Hoje, por exemplo, o Centro Internacional de Estudos do Método da PAC, ele está sendo financiado parcialmente pela Fundação Porticus, que é holandesa, que é mantida pela CIA, né? Então, veja como que um trabalho dessa natureza ele pode ter aí uma grande dimensão social, né? Que pode levar realmente a esperança aí a tantas pessoas. Mas eu falava daquela estatística, 85% querem mudar de vida. Essas pessoas, se você oferece a possibilidade de cumprir pena na APAC, elas com certeza ali vão encontrar um terreno fértil, né? Porque as APACs, elas criam um ambiente favorável para que aconteça mudança de vida. É como o jardineiro, que prepara a terra, que fertiliza a terra, né? Para que a semente possa frutificar, né? Eu até me lembro do meu pai, que já faleceu há mais de 22 anos, e meu pai era um exímio jardineiro, né? Que tudo o que ele plantava nascia, né? Me vem até uma frase que diz que quem tem jardins por dentro, planta jardins por fora e caminha sobre eles, né? E não foi por acaso que eu pedi para escrever na APAC feminina de Itaúna uma frase bem grande em letras garrafais: no jardim da humanidade, o que não está crescendo está morrendo, né? Então, as APACs, elas criam esse ambiente de jardim para que aconteça a mudança de vida. 10% são indecisos, ficam em cima do muro. Se você aplica uma metodologia, uma terapêutica penal, com seriedade, com disciplina, muitos destes vão também ser contaminados e vão ser levados para uma mudança de vida. E os outros 5%, 7% não querem porque entendem muitas vezes, né, que o crime organizado, veja que hoje o crime organizado é um grande problema, porque as facções criminosas, elas dominaram o interior das prisões na maioria dos estados brasileiros, né? Não é mais o Estado que tem o controle da prisão, são as facções criminosas, eles ditam as regras, né? E agora o crime organizado, ele também começa a dominar o exterior das prisões. Cada vez mais o Estado fica refém. O sistema prisional já é refém das organizações criminosas. Isso é algo absurdo dizer algo dessa natureza, embora não seja admitido pela grande maioria dos secretários de Justiça e pelos governadores, mas hoje o sistema prisional, né, ele está na mão das organizações criminosas, que começam também a dominar o exterior. Então, parte dos que não mudam fazem parte dessas organizações ou têm problemas de ordem psiquiátrica. Por exemplo, uma pessoa que é doente mental,
nenhuma proposta metodológica, no caso semelhante à PAC, vai atingir, porque a graça supõe a natureza, né? Então, é preciso que a natureza seja saudável para que a graça possa também atuar nessa pessoa. Então, isso posto, eu vou um pouco mais além, né? 97%, 98% dos presos vêm de famílias enfermas, de famílias desestruturadas. Por isso que trabalhar a família concomitantemente ao preso é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Agora, temos muitos desafios, né? Muitas vezes os desafios não estão dentro das APACs, o desafio está fora. A APAC, ela é um meio, ela não é o fim. Não adianta você trabalhar muito bem lá no regime fechado ou no semiaberto, se ao final cumprida a pena, a pessoa não encontra acolhida na sociedade, não encontra um posto de trabalho remunerado. E num país onde você tem 12 milhões de desempregados, né, aquele que sai e leva na testa a pecha de ex-bandido, ex-ladrão, ex-traficante ou ex-apaquiano, então é muito difícil que essas pessoas consigam oportunidade de trabalho. Por isso que nas APACs, um dos 12 elementos é a participação da comunidade. Trazer a iniciativa privada para dentro das APACs para que, desde o primeiro momento, sejam criados vínculos, sejam estreitadas relações para que essas pessoas possam depois, em liberdade, conseguir um espaço de trabalho. Nas cidades onde temos APACs que já funcionam ali há mais tempo, é mais fácil. Itaúna, por exemplo, é difícil que um ex-recuperando da APAC tenha dificuldade de conseguir emprego, porque já são mais de 20 anos, né? A comunidade, nós temos hoje empresas em Itaúna que preferem contratar um ex-recuperando da APAC do que uma pessoa comum da rua que nunca viveu a experiência da prisão, né? Então, essa também é uma dificuldade. Muitos caem, né? Muitos caem porque também não encontram ou a possibilidade de trabalho, ou não encontram esse espaço de acolhida na educação, na escola, ou dentro da própria família, né? Tem pessoas que já estão desacreditadas até pelos próprios familiares. E, por último, eu diria que o grande desafio para as APACs hoje é realmente a dependência química, né? Eu contei este caso, me parece que foi no livro O Preso Poderá Condená-lo, o caso de um ex-recuperando, que era como assim um filho muito querido. Eu chegava na APAC e ele estava sempre disponível para me acolher, sempre vinha com um copo de água, sempre servia um cafezinho. Eu fazia de tudo para me agradar, né? Fazia de tudo para me agradar. A ponto de conhecer o barulho dos meus passos. Quando eu entrava no regime fechado, às vezes, para me agradar, ele corria para a cela, ficava deitado lendo a Bíblia, né? Para poder me agradar. Teve um dia até que eu cheguei na porta da grade e falei assim: Edinho, que bacana você está lendo a Bíblia. Ele falou assim: estou lendo a Bíblia, doutor. Eu falei assim: mas a Bíblia está de cabeça para baixo, Edinho. Mas ele tinha uma grande dificuldade, né? O pai havia sido presidiário durante muitos anos. A mãe, completamente alcoólatra, né? E ele completamente dependente de crack. Então, todas as vezes que ele saía, ele não conseguia ter forças, ele não tinha uma estrutura psicológica, né, que o mantivesse de pé. Então, pelo menos umas 4 ou 5 vezes ele saiu da APAC e acabou caindo de novo nas drogas, né? E aí eu me lembro da última vez que ele caiu, ficou devendo droga e acabou sendo assassinado com vários tiros, né? E eu me lembro que eu fui no velório dele, Daniel, e foi uma experiência muito dura, porque era como ver no leito de morte um filho muito querido, né? E ali diante dele me veio um sentimento profundo de impotência, né? De dizer para mim mesmo, né, Valdecir, você não deu conta,
né? O seu amor falhou, o seu amor fracassou, né? E eu fiquei ali um bom tempo diante daquele corpo frio, gelado, sem ter as respostas, né, que eram necessárias para que eu pudesse continuar o meu caminho, né? E de repente me veio algo assim na cabeça, né? Falou assim, para ele não funcionou, né? Mas funcionou para muitos, né? Para ele não deu conta, mas deu conta para muitos, né? Então, você não pode parar, né? E aí eu me levantei e comecei de novo, né? Então, o amor nunca fracassa, né? Se o amor fracassasse, seria terrível, né? O que nos sobraria? Nada. Valdeci, não tenho muito o que falar aqui. A Lúcia... Não, sim, só assim, realmente uma lição de vida, né? Sobretudo. E em função do horário que nós combinamos, eu vou passar para a querida Lúcia aqui. O Edson também, se quiser fazer seu comentário, que havia se manifestado. E aí vamos para essa rodada final, Valdeci. Só novamente te agradecendo demais, porque eu te escutaria o dia inteiro. Preciso ir aí passar esses dias todos, que eu sei que tem muitas histórias, mas pelo horário que nós combinamos, e naturalmente a agenda das pessoas aqui também, então a gente vai para a Lúcia, para o Edson, se quiser fazer um comentário, e para os seus aportes, um sentimento de muita inspiração, viu, Valdeci? Sobretudo. Oi, Lúcia. Muito obrigada, Alexandre. Valdeci, não tem nem palavras para te falar. Eu ia fazer perguntas sobre metodologia, mas só vou deixar um depoimento aqui. Você me toca muito ao coração, até de onde você vem. Você, pelo que falou, tem 25 anos que se formou na Universidade de Itaúna. E eu, hoje, ouvindo você falar, muita coisa fica explicada para mim. Meu pai, ele foi professor de Direito na Universidade de Itaúna. Só que ele faleceu precocemente, com 52 anos, em 86. E eu acho que você, pelo seu histórico aí, você já estava visitando a APAC nessa época, mas não era estudante de Direito. Então, eu acho que você não deve ter sido um aluno dele. Uma pena para os dois, é isso. Só que eu gostaria de dizer, fico muito feliz de ter passado por lá e talvez eu possa entender isso, que minha família é de Belo Horizonte, a gente morava lá e meu pai ia 2 vezes por semana à noite dar aula na Faculdade de Direito em Itaúna, e era das coisas que dava mais prazer à vida dele. Então, isso para mim é muito importante, só queria deixar esse depoimento. Obrigado, Lúcia. Qual o nome do seu pai? Antônio Eduardo Casa Santa. Antônio Eduardo Casa Santa. Pelo menos tinha uma sala na Universidade de Direito lá, com o nome dele, que eles põem a placa, né, nas salas, homenageando os professores, e ele foi homenageado lá para a família, né, na época que ele morreu. Sensacional, obrigado. Renner, ficou faltando eu falar um detalhe importante. Daniel, né, da loja Renner, que por causa desse desafio, há 5 anos atrás, a gente se lançou, a gente se debruçou sobre essa questão da dependência. Ou a gente enfrentava isso, ou a dependência química ia acabar com as APACs, né? Então, vários dos nossos funcionários, os ex-recuperandos que trabalham conosco, são vários, hoje são mais de 10, né, Beto? Que são ex-recuperandos, que hoje são inspetores de metodologia, eles se internaram voluntariamente em comunidades terapêuticas, né? Inclusive a Keila foi uma dessas pessoas, e a gente estudou muito. Nós contratamos também uma pessoa que tinha uma experiência grande como coordenador de comunidade terapêutica, e aos poucos a gente foi delineando um programa. Esse programa está sendo testado agora pela primeira vez, chama-se Caminhos do Cuidado. Um programa para trabalhar
a dependência química nas APACs, e eu diria que ele está fazendo uma revolução positiva nas APACs, né? Então, são 9 sessões, 9 meses. São 2 meses de aplicação do programa, mais ou menos, e tem sido uma resposta sensacional. A gente não sabe se isso poderá ser oportunamente replicado para outras organizações, mas pelo menos para nós tem sido assim uma chave, né, uma verdadeira chave que está fazendo a diferença nas APACs, né? Então era isso que eu queria complementar. Você identificou presos sociopatas na sua experiência? Adriana Rocha. Sociopatas numa quantidade maior, psicopatas muito poucos. Se fala muito, mas eu diria que em 39 anos eu não encontrei mais do que meia dúzia de psicopatas, né? E sociopatas eu encontrei mais. E aqui é interessante, porque a metodologia ela consegue atingir os sociopatas e consegue ajudá-los a trazer de volta para a sociedade, para a família e etc. Mas os psicopatas a gente dificilmente consegue, né? O lugar deles não pode ser a prisão, deve ser outro lugar, né, onde eles possam ser cuidados, né? Também aqui eu queria falar para a Lúcia, né, já que você tocou nessa questão da academia, hoje nós temos mais de 100 pesquisadores do método APAC, né? Conclusão de curso, mestrado, doutorado, pessoas de diversos países, das mais diversas áreas, né? Então, não por acaso, nós lançamos agora, recente, um curso do método APAC para a sociedade, né? Se qualquer um de vocês tiver interesse, poderão acessar e se inscrever para fazer esse curso, não é? Está em promoção, aproveitem a promoção, para que... E a ideia aqui, Alexandre, é que a gente realmente faça um grande link com a academia, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Então, esse curso da FEBAC, juntamente com a Prison Fellowship Internet, no Centro de Justiça e Reconciliação, e nós queremos realmente assim, envolver o máximo possível da academia. Porque, infelizmente, Lúcia, um dos grandes motivos que fazem com que o método ainda seja muito tímido é o desconhecimento, né? Inclusive pelos operadores de direito, pelas autoridades constituídas da área de segurança, né? Então, nós temos que realmente fazer com que o método se espalhe cada vez mais. Valdeci? Pois não. Eu tenho certeza que isso aqui é muito mais um ponto de partida que uma linha de chegada, né, de nós estabelecermos aí esse contato. É um evento muito engrandecedor estar com você, com o Beto, todos os amigos da PAC. Gostaríamos muito aí de um futuro breve visitá-los pessoalmente, dizer que a sua trajetória, né, o exemplo de todos vocês aí é algo que nos motiva demais, nos inspira demais, fundamental para a nossa sociedade, para o nosso país, precisa, merece, deve ser conhecido, divulgado, incentivado. Conte conosco, estamos aqui usando sempre as nossas redes para divulgar ao máximo, porque nós acreditamos que é algo que é ganha-ganha para todos nós, né? Estamos todos conectados e todos nós acabamos melhor quando temos um sucesso numa iniciativa humanizada como a de vocês. Então, novamente, Valdeci, eu só quero te agradecer, dizer que, enfim, um privilégio, a palavra é essa, é um privilégio, uma honra estar aqui com você. Enfim, estaremos, pelo menos no que depender da nossa parte, em breve também conectados novamente, tá? Tem muitas coisas, muito a se fazer, né? Nosso país precisa de mais e, enfim, estamos juntos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado a você, Alexandre, e toda a equipe aí, todo o pessoal que participou hoje, pelo carinho de vocês, tá bom?
Muito obrigada, Muito obrigado. Valdeci. Muito obrigada, Beto, pelo depoimento. Obrigada pelo Obrigado, trabalho de Beto. vocês. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.